Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, 22 de julho. Já estamos, meu Deus do céu, já estamos terminando julho e nada acontece, né? É... Bom, mais um cafezinho produtivo, projeto que está sendo desenvolvido por mim, pela Fanny Mai, pela Carol Carvalho. Eu sempre tenho que pensar quando eu vou falar sobre o nome da Fanny, é muito engraçado isso. Bom, esse projeto surgiu com a pandemia, foi um fruto que, pelo menos um fruto positivo, né, dessa loucura toda. E a gente está abrindo esse espaço para falar sobre nossas angústias, mas também, principalmente, sobre o nosso trabalho, que a gente está sempre tão na correria, às vezes a gente nem conhece muito bem as pessoas com quem a gente convive, né? Então, está sendo muito legal, assim, é, muito produtivo saber mais sobre as pessoas e também abrir esse espaço para todo mundo falar sobre si e sobre o seu trabalho, né? Então, hoje a gente vai falar sobre backstage em turnês. Que loucura é essa, né? De sair pelo Brasil ou pelo mundo, organizando o backstage, organizando a casinha para que o artista faça o show. Quem vai falar sobre isso é o Gabriel Coutinho. Ele, além de ser um profissional maravilhoso, ele é uma pessoa muito legal, muito dedicada, muito incrível. E ele mesmo fala que nasceu no Rio, aprendeu em Brasília e agora vive em São Paulo. Ele já coordenou backstage de artistas como Beyoncé, Paul McCartney, Roger Waters, Stevie Wonder, Rihanna. Fez a turnê todinha da Sandy do Júnior ano passado. E hoje em dia, além de produtor, ele tem a empresa Entreter, junto com a Carol, que é aqui do Cafezinho também, que fornece abastecimento de camarins. E tem o Laricas, né, que é de comidas. Então, sem mais delongas, já me enrolei demais aqui, vou chamar o Gabriel para participar aqui da nossa entrevista de hoje. Não se esqueçam de mandar perguntas, né, se vocês têm curiosidades a respeito desse tema, ou sobre o Gabriel também. Pode mandar no box de perguntas ou no comentário. Oi, Gabriel, bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado. Que alegria estar aqui com você, que eu amo Feliz. tanto. Ai, que bom. Estou muito feliz também de ter você aí dividindo a telinha, já que a gente não pode dividir o mesmo espaço ainda, né? Sim, ainda. Obrigada mesmo, assim, e obrigada por tudo que você tem feito, assim, com essas comidinhas maravilhosas, assim, que é afeto também. Sim, sim, a gente encontrou. Gabriel, então, a gente sempre começa aqui falando um pouco de como se começou nesse meio da produção, né? A gente viu pela tua bio que você se formou em publicidade, né? E aí eu queria saber como se desenrolou até chegar na produção. Conta pra nós. Então, em 2005 eu me mudei para Brasília, eu sou do interior do Rio, me mudei para Brasília e fui morar com uma tia que também é produtora. E então, menino de 18 anos, só fazia faculdade, fazia publicidade e propaganda, como muitos, como a gente falou, de produção que começam lá e depois Sim. se encaminham para esse mundo. E aí eu comecei, não estava fazendo nada de tarde, minha tia, vamos no trabalho comigo. Aí eu ia, ficava lá olhando. E aí um dia era um festival de 25 anos de uma rede de fast food de Brasília, no meio da esplanada dos ministérios, e aí ela estava fazendo essa produção, e aí eu fui 2 dias antes do show com ela. E aí comecei a ajudar a pessoa que era responsável por camarim, comecei a ajudar nas coisas, mas antigamente era totalmente diferente a estrutura. A gente que fazia as compras com o próprio carro, enfim, era outro modo Sim. de produzir. E aí eu comecei aí, fui nesses 2 dias antes do evento, e aí fui num dia antes do evento e continuei indo no dia do evento, virei assistente da pessoa que estava cuidando dos camarins. E aí eu nunca mais parei. Foi meio que Uhum. uma coisa incontrolável, assim, porque como minha tia já estava no meio, sempre que ela Sim. podia, ela me colocava. Então, meio que foi um encontro de paixões, assim, porque eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca imaginava, porque eu estava fazendo uma faculdade, talvez para entrar numa agência ou para, enfim, não tinha muitos planos, porque era o primeiro ano da faculdade. E aí Sim. caí nesse ramo de produção que todo mundo que trabalha sabe quão apaixonante é. E aí comecei, aí fiquei de assistente de camarim no começo,
E aí, num show em 2006, foi a primeira oportunidade que eu tive de coordenar um camarim local em Brasília, que foi daqueles RBD, dos Rebeldes na época. Só. E aí eu tive a oportunidade de começar e comecei melhor nas melhores mãos, que foi o Fernando Henriques, que foi a primeira pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu falo que ele é meu guru e tudo, muita coisa que eu aprendi. Eu sou grato a ele por tudo que ele fez, enfim, pela pessoa incrível que ele é, e até hoje a gente super tem contato. E nunca mais larguei, assim, virou paixão. E aí a gente, quando vê, eu já fiz muita coisa corporativa em Brasília também, enfim. A gente vai passeando em Assim, alguns meios dentro dessa paixão nossa de produção. Mas o backstage foi o primeiro e continuou sendo o que eu fiquei focado para poder me especializar mais e conseguir entregar o meu melhor para todos esses artistas que a gente atende aí. legal você mencionar o Fernando, assim, eu acho bem importante também a gente sempre lembrar de quem nos ensinou, quem teve paciência, assim, né? E o Fernando, ele é muito generoso, né? Tipo, tem toda Muito, aquela muito. aura de Índia, né? Muito, ele é Sim, muito eu sempre falei que ele era meu guru e para sempre eu carrego a gratidão, enfim, de tudo que ele me ensinou e dividiu comigo, assim, com muito amor e aberto para isso, assim. Foi muito bom. legal. Eu ia perguntar também como que você vem, como você entrou nesse artístico, né? Mas você já chegou direto, né? Não teve um Foi. Já passeio, assim. não teve um passeio, não teve um passeio. Nesse primeiro evento, era a pessoa que trabalhava com a minha tia que cuidava do camarim, e ela estava sozinha na época, era um festival de bandas de rock de Brasília, Capital, Dado Villa-Lobos, essas bandas que vieram de lá. E aí ela estava sozinha, e como eu tinha ido para ver o trabalho da minha tia, no caso, acabou que ela me pegou e a gente começou enfim, fez uma parceria boa também, é uma pessoa incrível. E foi onde eu caí de paraquedas e onde que eu acabei ficando, assim. Legal. E assim, entrar nesse tema, assim, porque você trabalhou em Brasília, depois se você puder contextualizar assim, como é que é o mercado de shows em Brasília, que tem alguns lugares específicos, mas também tem estádio, né? É bem bacana assim A essa gente já cena. viveu bons momentos em Brasília de shows internacionais. Hoje em dia é um pouco mais fraco lá, mas eu tive a oportunidade já de ir esse ano com o Maroon 5 também, que eu adoro estar em Brasília, em casa, e vir como uma turnê grande. Parece aquela sensação, tipo, nossa, eu saí daqui e agora estamos aí descobrindo um monte de coisa nova, assim. É muito bom, muito gratificante. Mas nos últimos anos, até minha opção de mudar para São Paulo é porque eu já me vi meio que de mãos atadas em Brasília, para minha área, pro que eu era expert, assim. Então, eu me vi num momento de realmente eu preciso decidir um novo caminho da minha vida. Foi quando eu resolvi vir para São Paulo. Já conhecia a Carol, já conhecia porque eu já fazia as turnês. A primeira turnê grande que eu fiz foi em 2016, que eu ainda morava em Brasília, mas aí a T4F me levou junto deles. Foi a primeira oportunidade, assim, que eu também sou super grato a eles por isso. E lá em Brasília já estava bem fraco para mim, assim. Eu fazia umas coisas corporativas, quando tinha ações de empresas de São Paulo que me indicavam, eu fazia por lá também. Mas o mercado de entretenimento lá não é fraco de forma nenhuma, tem bastante coisa acontecendo em Brasília, mas pro nosso nicho de mais internacional, turnê, uma coisa mais forte assim, fica entre o eixo Rio e São Paulo. Então eu realmente vi ali naquele momento que era hora de mudar ou mudar de profissão. Sim. E acaba que você mora na cidade, né? Eu passei por isso também morando em Florianópolis, mas você está sempre em São Paulo. Então chega uma hora que você fala, não, eu quero ter uma casa, eu quero Sim, ficar em sim, já não casa. fazia mais tanto sentido ter duas casas, ter Sim. uma casa e ficar mais num quarto de hotel, e enfim, aqui pelo menos, enfim, ano passado foi um ano que eu passei pouquíssimos dias em casa, por tudo que aconteceu ano passado, incrível que foi, mas é bom ter a base aqui em São Paulo, porque a gente consegue ainda fazer outras coisas paralelo ao nosso trabalho, né? Sim, Que legal. facilita.
Então eu vou entrar, já que a gente está falando de estrada, de pessoas, eu vou entrar no tema, né, que é coordenação de backstage em turnês, né, tanto nacionais quanto internacionais. Então eu queria que você contasse um pouco que funções você desempenha e como que é essa vida na estrada também. Tanto nacional quanto internacional, né, as turnês. Sim, a gente começa um trabalho bem antes, assim que a gente já tem uma noção que vai ser o artista fechado, os nossos coordenadores já bookam a nossa data. E nesse começo a gente já tem acesso ao rider, e aí eu decupo o rider para entender qual cidade que eu vou ter que me adequar mais para poder atender toda essa demanda do artista. Porque por Tá. muitas vezes a gente passa por Nordeste, é, cidades que não têm tanta infraestrutura e nem tantos Mas produtos, e interior. cidades de interior, para poder entregar o que a gente precisa entregar para certos artistas. Então eu tenho uma equipe incrível em cada cidade do Brasil, assim, que a gente atende. Ano passado eu tive o prazer de trabalhar pela primeira vez em Manaus, que foi uma surpresa gratíssima, que eu tive uma equipe maravilhosa também. E Belém também, que eu nunca tinha trabalhado. Foram duas cidades que foram novidade para mim. E aí eu tenho esse coordenador local, amigo, parceiro, enfim, que são pessoas que se tornaram meus amigos, que aí eu vou mandando as demandas para todas as cidades, para a gente começar a levantar os orçamentos, levantar as coisas que a gente não consegue atender para o artista, porque tudo tem que ser uma coisa muito bem conversada entre eu, que sou o ponto da produtora do Brasil que está trazendo o show, e a Uhum. equipe do artista, seja ele gringo ou brasileiro, para poder conversar o que a gente pode atender, o que fica difícil, enfim. Eu faço sempre questão de ter uma conversa muito clara para evitar surpresas quando o artista chegar aqui, enfim, que seja uma Coca Light não ter no Brasil, que ele precisa ficar sabendo para não gerar dor de cabeça, porque às vezes não é a Coca Zero, é um monte de coisa que está acontecendo e a Coca vai virar só o estopim para gerar um desconforto muito grande. E a gente sempre tenta evitar, porque já é um trabalho muito cansativo, a gente já segue, como você falou, tipo, deixando a nossa casa, deixando as nossas Uhum. coisas. É muito corrido, porque a gente de backstage, geralmente a gente chega cedo, porque tem que estar toda a casa pronta, não só para o artista, mas para toda a equipe chegar. Então, a gente chega cedo e a gente só consegue sair também depois que a última pessoa da equipe sai, porque a gente tem que atender. Tipo, o que precisa, tanto de comida, quanto de estrutura, quanto de sala, quanto de mobiliário, internet e afins. Então, eu tento passar o máximo possível de informação para esses meus parceiros locais que eu tenho. E aí a gente começa um longo trabalho, geralmente de 1 mês e meio, às vezes até mais, 2, 3 meses, de poder alinhar as coisas que a gente pode fazer para poder deixar pronto. Eu geralmente chego junto com a equipe do artista, porque a gente faz um show, depois segue para a próxima cidade. Uhum. Então, esses meus amigos, anjos, produtores que estão nas cidades, eu tenho a sorte de já chegar e tá com as coisas 90% encaminhadas, até não tudo, porque é bom também a equipe do artista chegar para a gente poder deixar mais do jeito dele, porque por muitas vezes a gente acha que tá bom desse jeito, mas ele tem uma série de necessidades ou posicionamento que seja de uma mesa, de alguma coisa que precisa ser respeitado, e aí a gente faz essa Sim. finalização só quando a gente chega com a equipe. Mas a nossa equipe local em cada uma das cidades que a gente está trabalhando começa desde o primeiro dia de montagem, porque a gente também tem que fornecer sala para equipe de site e equipe de local, e enfim, às vezes vem advance de gringo para poder que chega muito antes do show acontecer. Então a gente precisa dar toda essa estrutura para eles. Então a nossa equipe também começa, enfim, que eu comece, que o primeiro show seja em São Paulo. No que eu começo aqui, automaticamente a segunda cidade já está começando. Então a gente trabalha em Tá. paralelo. É muito uma questão de confiança e saber que são pessoas muito boas para poder deixar o trabalho andar dessa melhor forma, assim. Mas é Entendi. basicamente isso. Eu tenho uma equipe em cada cidade. Essa equipe a gente também trabalha com assistentes, dependendo da demanda, dependendo do tamanho. Pode ser 2 ou 4
ou então 5, como já tivemos casos de precisar de 5 pessoas. Uhum. E tocamos toda essa parte, não só backstage de artista, a gente também fica com a questão de catering de produção, sala de produção nacional também, produção local. Toda a estrutura para todo mundo de trabalho vem um pouco do backstage, vem do backstage, Sim, porque a gente abraça, é meio que um abraço e condição para todo mundo se sentir um pouco mais feliz ou acolhido numa pauleira tão grande de trabalho que a gente sabe que às vezes a gente pega, assim. sim, com certeza. Eu ia perguntar mesmo sobre a equipe, que bom que você já mencionou, mas uma dúvida que eu tenho, assim, você monta a equipe ou ela já vem pronta, ou você tem, às vezes você já conhece alguém, pode indicar, existe essa liberdade? Geralmente existe a liberdade, algumas vezes existem casos de ser passado pela produtora, olha, em tal cidade eu tenho uma pessoa, mas as outras pessoas podem ficar a seu critério. Eu sempre gosto de deixar o produtor local para poder me trazer sugestão. Tem umas cidades que eu já conheço que eu quero que seja, enfim, tal pessoa e tal pessoa, porque a gente já sabe a forma de trabalhar. Mas numa cidade nova ou num lugar que eu não conheço tanto, eu deixo o produtor local um pouco mais à vontade, porque ele sabe com quem que ele funciona bem. Ele sabe como que o trabalho daquela outra pessoa vai ser essencial para ele. Não sou eu que vou, enfim, exigir que seja uma pessoa que eu queira. Eu prefiro deixar livre para o produtor para quando a gente pode, para poder ser uma pessoa que encaixa com ele, né? Porque às vezes, como eu disse, eu chego um dia antes e ele já está trabalhando uma semana. Se for uma Sim, pessoa que não bate para ele, a coisa não vai fluir. E eu zelo claro. muito isso com as nossas equipes, com os nossos amigos. Eu sou o tipo de coordenador que tô para total para toda obra, arregaça as mangas, a gente faz tudo junto. Então eu acho que é isso, assim, é muito do time de estar junto e a gente escolher. Eu já tenho, em cada cidade, eu tenho uma pessoa, de fato, que sempre que possível Confiança. fala comigo, que é a minha pessoa de confiança. E geralmente essa pessoa também tem os amigos e produtores que trabalham juntos, mas é. E aí tem toda a questão de runner, enfim, a gente tem uma equipe de backstage que é grande. E é muito bom também a gente poder dar oportunidade para pessoas de trabalhar com a gente, de trabalhar nesse meio, pessoas que gostam ou que às vezes não tem tanta abertura, enfim. E quando não é Perfeito. assim, a gente também tem de outras formas para colocar para trabalhar, enfim, que é entreter, no caso, aqui em São Paulo, para poder trabalhar nos shows também, enfim. Sim, Mas eu acho que é muito disso. A química das pessoas precisa ser muito importante. Então, eu interfiro até certo ponto. Eu deixo também que o produtor local opine e traga para mim para a gente discutir a melhor forma de fazer isso funcionar. legal. Ó, tá chegando várias perguntinhas aqui, Gabriel. Uma delas é: o que é mais difícil, lidar com os artistas propriamente dito ou com a produção da Etistase? Sempre com a produção, porque muitas vezes, não só produção do artista, às vezes produção local também, enfim. Porque o artista mesmo em si, se a gente entrega aquilo ali, poucas vezes, o que ele pede no rider, poucas vezes vem reclamação. Mas às vezes muitas coisas são vícios dos próprios produtores que vêm com eles e que fazem uma tempestade em copo d'água, seja por uma flor que faltou, que tinha que ter 12, tem 11, e que o artista mesmo, se chegasse no camarim, não ia dar falta de uma. É falta de um pouco de gingado, eu acho, principalmente de turnês que estão vindo de fora. Tem produtores que não fazem questão de nos ajudar, tem produtores que viram Sim, amigos, porque a gente passa 10, 15 dias juntos viajando, acaba que a gente se torna amigos, como tem muitas pessoas que a gente fica nas redes sociais depois conversando mais um pouco, amigos de trabalho. sim, Mas às vezes a equipe de produção do artista torna a coisa um pouco mais complicada do que o próprio artista em si. Mas também já tive oportunidades e ocasiões de ver artistas fazendo coisas que inacreditáveis que estavam antes de entrar num show, sabe? uhum, Então, eu acho que é muito mais da equipe que está por trás do artista do que o próprio artista em si, que geram muitos entendi. dos problemas. Entendi. Outra pergunta aqui da Sarah Janes. O Gabriel, depois da publicidade, fez algum curso de design de interiores? Os camarins dele são lindos. Muito bom. Não, é muita, é muita
experiência, porque são 15 anos fazendo a mesma coisa, e é engraçado ver um pouco de foto de coisas para trás. Um dia eu tava vendo umas fotos antigas de camarim, a gente vê as evoluções, assim, de coisas que a gente vai aprendendo. Muitas coisas, os artistas que vêm de fora também, eles trazem coisas e a gente vê o que funciona, o que pode, que a gente consegue adaptar para a gente também oferecer aqui no Brasil para eles, para chegar e ficar mais próximo do que eles têm lá. Uhum. Então, nunca fiz um curso, mas eu acho que a gente de backstage tem que ter uma noção de designer de interiores, de gastronomia, de compras. A gente precisa ter um pouco de noção do todo para poder entregar, né? Sim. Outra pergunta aqui, tá bombando nas perguntinhas. O André pergunta se existe diferença entre um backstage de um show ou evento nacional e internacional. Existe, de fato, existe. Artistas brasileiros não são tão criteriosos em relação. Alguns artistas brasileiros não são tão criteriosos quanto a mobiliário, a Octanorme aparecendo. É, o tipo de comida mesmo, são comidas muito mais fáceis de encontrar, enfim. Artistas internacionais a gente tem que fazer toda uma pesquisa, ir atrás, e o que não consegue a gente tem que tentar substituir por uma coisa parecida e tal. Mas a gente fez uma turnê muito especial no passado, que foi a de Sandy Júnior, e por ser da Live Nation, que é uma empresa gringa, a gente quis trazer esse backstage de gringo para essa Artista turnê. nacional. Então, foi uma turnê com catering, a gente tinha catering de almoço e jantar todos os dias de montagem, todos os camarins. Eu tive um cuidado muito especial, porque era uma turnê muito especial, não só para mim, como para todos nós que estávamos lá. Foi longa, enfim. E a gente quis trazer um pouco disso, assim, de uma estrutura mais forte pelo tamanho do que estava se vivendo, assim. Obviamente, muitos artistas também levam em consideração o custo, né? Porque às vezes o artista internacional que vem, o custo é importante, mas ele não abre mão de catering, não abre mão do pipe and drape, não abre mão de mobiliário X, que para o artista nacional ele conversa e se adapta melhor ao que a gente tem aqui. E não de forma nenhuma, eu nunca vou fazer um camarim que não seja confortável para ninguém, óbvio. Sim, Mas a gente consegue trabalhar com uma coisa um pouco mais enxuta, de fato. legal. Ó, chegaram duas perguntas parecidas aqui, da Catarina e da Adresa, que é qual foi seu maior desafio e por quê? Desafio não falta, né, Gabriel? Desafio. Um muito especial para mim, que eu sempre lembro com alegria de ter conseguido, enfim. Primeira vez que eu fiz Paul McCartney foi em Goiânia, no Hum. estádio Serra Dourada, antes da reforma. Então, foi até o Fê que estava fazendo essa turnê e dividiu comigo uma cidade. Não, dessa vez foi a Ingrid, aí a Ingrid pediu para eu ir para Goiânia para ela. E aí ela chegaria logo depois. E Paul McCartney é toda aquela função de cozinha. E eu acho que esse é um dos trabalhos sempre para mim que deixa um pouco mais de frio na barriga. Pela estrutura que ele demanda de entrega. E aí eu lembro que Goiânia já é uma cidade secundária em show internacional. Um show desse tamanho, foram 20 dias em Goiânia, descobrindo várias coisas. Eu estava em outro momento profissional, eu ainda tinha muita coisa pela frente. Isso foi 2009, 10, alguma coisa assim. Então foi um desafio bem grande, mas foi lindo Acho o que foi resultado final. 2010, acho que foi 2010. Que foi o da esperança, que era Isso. esperança, Que foi brilho quando para teve o todo primeiro em canto. Porto Alegre também. Acho que Foi. foi essa leva aí. E aí foi o primeiro show dele que eu fiz. Hoje em dia eu já fiz para mais de 10, já fiz algumas outras turnês com ele. A coisa se tornou um pouco mais fácil, mas de fato é uma turnê que dá sempre o friozinho na barriga pelo tamanho da demanda que a gente tem que atender. Legal. Ó, a Isabela Pacílio e que pergunta qual foi o pedido mais louco ou absurdo que você já recebeu em Rider. Eu acredito que Essa também tem a ver com desafios, né? é, os pedidos loucos, eu brinco, a gente brinca dizendo que não se fazem mais rockstars como antigamente. Hoje em dia os artistas já não bebem mais, tudo tem que ser orgânico, tudo tem que ser natural, enfim. A velha guarda já deu uma acalmada no movimento. Mas
inusitado. Não existe nada de muito surreal assim agora que me vem à cabeça. Eu lembro que uma vez a gente estava em Brasília e não foi um pedido de rider, mas eles queriam um burro para poder cantar parabéns para o production manager, que o apelido dele era Dunk, alguma coisa assim, não sei o que. Eles queriam um Nossa. burro para ir. Mas daí já é preciosismo, né? É preciosismo, não é demanda, obviamente. Mas eles sempre trazem tiram essas pérolas, achando que a gente vai dar conta de entregar o que for o tempo inteiro. Mas pedido bizarro, coisa muito doida, assim. Eu sempre acho que meias e cuecas são muito doidos de se pedir. Também acho. Já falaram isso aqui até de cueca, assim, gente. Tipo, Meias e cuecas, traz de casa, amor. Não, não precisa da gente comprar para você. Bom quando eles pedem de marca específica ainda. é. Ó, deixa eu te perguntar aqui que a gente já tá com o tempo chegando no final, então eu vou fazer Nossa, mais duas nem perguntinhas. percebi. Passa muito rápido, né? O Muito. Edgar pergunta se é melhor começar uma turnê por uma cidade grande ou pequena. Eu gosto de começar por uma cidade grande, mas eu também gosto de terminar por uma cidade grande. Então, se as pequenas forem no meio do caminho, é melhor. Mas a última Uhum. turnê que a gente fez antes do mundo parar, que era o Backstreet Boys, que a gente estava no meio dela, começou por Uberlândia, que foi uma cidade que eu nunca tinha ido. Uhum. E para mim, pessoalmente, como produtor que estava lá desde o início, foi bem complicado para fazer algumas coisas acontecerem, não pela equipe, mas pela estrutura da cidade em si. E aí, a cereja do bolo seria São Paulo, que a gente não teve, Não chegou a infelizmente. fazer. Mas eu gosto de começar, eu gosto de deixar as cidades pequenas ou para o começo ou para o meio, assim. Eu gosto de encerrar, de fato, em grande estilo. São Paulo, Rio, são sempre Brasília, são cidades que eu Uhum. tenho o maior prazer de encerrar Um tudo bem. pacote total entregue, assim. Sim, sim, sim. Ó, a Daniela pergunta o que fazer quando o contratante manda cortar e o produtor manda atender o rider por completo? Uma Eu sou um situação. pouco. Existe essa situação. Eu acho que muitas vezes a gente tem que cortar algumas coisas, dependendo do que se está combinado, enfim. Mas tem algumas coisas que eu realmente não corto, assim. É uma coisa de conversa, obviamente, que eu converso com a equipe do artista, seja ele brasileiro ou não, para a gente poder chegar num consenso, porque alguns artistas pedem tão especificamente algumas coisas que se você e às vezes a gente não sabe, mas pode ser um vício, pode ser uma mania, pode ser que eu acho que tem que ser muito bem conversado isso, mas sou a favor, às vezes a gente tem que realmente cortar, principalmente se for festival, tem que ser conversado, porque não dá para atender festival de milhões de bandas, o que eles querem 100%, mas eu acho que tem que ter um pouco de bom senso para poder entender o que realmente pode ser cortado e o que realmente quer diminuir custo, mas que aquilo para o artista ou para as pessoas que vão ficar lá trabalhando até muito tarde é importante. Eu acho que tem que ver o benefício dos dois lados, o bem-estar de quem está trabalhando e o bem-estar do promotor também, óbvio, porque o dinheiro está saindo dali, né? Sim, acho que conversando tudo se resolve também, né? Às vezes. Sempre. Sim. Agora, a última pergunta, tá? E depois a gente vai para os fechamentos, recados e afins. A Cinemana, a minha querida amiga lá de Floripa, Ana, pergunta o que é Rider. E existe a última perguntinha aqui, que é a da Ágata, sobre se você tem alguma dica para quem está começando no ramo. Ai, vamos lá. Rider é geralmente a pastinha de Rider. Ah, ó, já tem A até exemplo. listinha que a gente recebe com os pedidos dos artistas. E aí esse rider vem toda a parte técnica e tem a nossa parte, que é a parte de backstage. E aí a gente decupa, separa para poder mandar para todo mundo, enfim, negocia. E qual que foi a outra pergunta? Se você tem dica para quem está começando. Não acho, enfim, é um meio difícil de se entrar, de fato. Eu tive a sorte de entrar por indicação, de estar com uma tia que estava lá e a oportunidade veio dela, mas de fato, se eu estou até aqui foi por conta do meu trabalho. A pessoa tem que se dedicar muito e
procurar um pouco de as produtoras, as pessoas, se mostrar disponível, não gerar problema, trazer solução, não trazer problema, isso é Boa. imprescindível, porque a pessoa, quando já vem com o problema solucionado, a pessoa já ganha uma estrelinha e já fica sendo lembrada dentro Sim, do meio, né? Então, eu com acho que é certeza. isso, é disposição, não tem hora para acordar, tem hora para acordar e não ter hora para dormir, porque não pode reclamar, nossa, já está na hora. Se você quer realmente entrar nesse meio, você tem que entender que não é fácil e que a gente às vezes tem que abrir mão de algumas coisas da nossa vida pessoal, de dias, de aniversários, de coisas que a gente esteja fora para poder viver, mas entre porque é uma paixão. Às vezes, quando eu ouço assim, falar que você entra e nunca mais sai, eu lembro daquele filme O Anjo Exterminador, do Buñuel, que ele se passa numa sala, todo mundo nessa janta, e ninguém nunca mais Que consegue ir nunca embora. Assim, é acaba. tipo, meu Esses Deus, dias eu tava lembrando desse filme e falei, gente, como é que era o nome daquele filme que não acaba não nunca? tem É nada a ver com esse lindíssimo. nome, né? Por isso que a gente esquece o Sim, nome do sim, filme. sim, sim, sim. Mas é, de Gabriel, fato, foi muito bom te receber aqui, sempre bom conversar imagine, contigo. Queria que muito você bom. usasse esse tempo aí para falar o que você tem vontade, assim, desde como você lidou com a pandemia até o que você acha que vai acontecer ou não vai acontecer, ou se você não tem previsão nenhuma, você vai deixar rolar. E também espaço para você falar sobre sobre o que está te salvando aí nesse período. Sim. Bem, estamos vivendo realmente tempos difíceis, né, para muita gente, para todo mundo da nossa área e para muita gente de várias outras. Mas eu estou acreditando que esse ano a gente, enfim, talvez esse ano não aconteça mais nada, não sei de nada mesmo, só estou colocando meu achismo aqui. Uhum. Mas sem vacina, eu realmente não acredito que vamos poder ter estádios cheios de gente apaixonada cantando e afins. Mas sou confiante, assim, porque tem que voltar uma hora, a gente precisa de música, a gente precisa se divertir, e acredito que quando a gente voltar, vai ser um momento de concessões de algumas partes, vai ser um momento de muita conversa para poder entender tudo isso, tanto financeiramente para os promotores que estão passando esse tempo todo, quanto para nós, produtores, que também somos freelas e estamos esse tempo todo sem receber, enfim, para poder conversar e Opa. organizar isso. Mas estou confiante, assim, confiante que vai dar certo, mas não temos nada em vista ainda, as coisas estão ainda super no ar, ninguém tem nada concreto, né? Mas estamos aí, eu e Carol, a gente segue com a Entreter, a gente tem pensado em coisas novas. Quem não conhece, é a nossa empresa de abastecimento de camarim e catering, que a gente atende alguns shows e alguns corporativos, que é super prazeroso, mas a gente de fato já está começando a conversar para ver se encontra também um caminho que a gente consiga atender tanto show quanto pessoas e coisas do momento que a gente está vivendo. E na quarentena, eu com meu marido, a gente conseguiu se encontrar, enfim, depois de 2 meses sem fazer nada, só fazia comida em casa, eu e o Matheus, mais o Matheus na cozinha e eu no restante, produzindo, porque Na eu trouxe um produção. pouco, como você falou, eu trouxe um pouco da produção para o Laricas, que é a nossa cozinha, que a gente faz comida gostosa aqui em casa, que funciona como um afago na alma de quem recebe. Assim, a gente manda com bilhetinho, tem um coração para todo canto, em cima da torta, em cima da banoffee, em cima do empadão. Uhum. E assustadoramente eu estou apaixonado também por esse outro ramo. Então, é um momento muito bom que eu encontrei fazendo outra coisa e gostando também de estar movimentando, fazendo outra coisa. Então, estou feliz. Vamos ver o que vai dar tudo isso. Eu estou vivendo um dia de cada vez, sem planejar muito futuro, mas estou adorando viver essa vida nova desse momento de pandemia, porque até encontrar isso foi muito difícil, manter a cabeça Sim, organizada. com Mas certeza. agora estamos fluindo, graças a Demais, Deus. Gabriel. A gente tem que dar um jeito de tirar leite de pedra, né? Que nem dizem, porque não dá também para se entregar totalmente E à cabeça vazia, sorte. casa do inimigo. Não dá. Não dá, não dá. Eu tô Exatamente. muito energético. Eu sou ligado no 380, né? Nem no 220.
O É, Matheus o é cafezinho, diferente, aí a gente fica se equilibrando, assim, mas é, eu sou o muito cafezinho tem energético. o cafezinho tem esse significado para mim também, assim, enfim, tirar um pouco Utilidades, isso, encontrar uma nova utilidade, isso é genial. exatamente. E olha, amanhã a gente tem playlist que é do Super João Sensação, vai ser demais essa playlist, hein? Sexta-feira tem Productionary, já temos vários termos novos aí que o Gabriel nos inspirou. E quarta-feira que vem tem mais cafezinho. Fiquem aqui com a gente, assistam depois, divulguem. É legal a gente saber que acontece nos bastidores. E o mais legal que eu achei de hoje é que tem tanto artista, Beyoncé, blá, 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 e a gente focou no Gabriel e olha que história legal que ele tem para contar também. Né? Obrigadão mesmo, Gabi. E a Imagina, gente obrigado a continua você se pelo falando. convite, foi um prazer enorme. Seguimos nos falando sempre. Beijo para todo mundo que assistiu, obrigado aqui. Demais. Tchau, tchau, gente. Beijo, tchau, tchau.